Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 36. Nós vamos ler o Salmo todo, Salmo 36, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dá de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Uns bons anos atrás, num desses programas jornalístico-policiais, que são tão comuns, não sei se ainda são, mas nos fins da tarde, né? Ainda tem esses programas? Cidade Alerta, Brasil Urgente, essas coisas. Esse horário ainda, a gente não vê mais TV assim, né? A gente vê tudo gravado tempos depois no YouTube, né? Então a gente não sabe que horário que passa as coisas mais. Num desses programas, com um jornalista que, como outros, se caracterizou bastante por esse tipo de programa, uma notícia dava conta de um crime bárbaro que aconteceu. Daqueles de arrepiar. E ele, em uma frase provavelmente não planejada, disse que aquilo aconteceu porque faltava Deus no coração das pessoas. E é claro que houve reações naquele momento, nas redes sociais e tal. E ele resolveu dobrar a aposta e abrir uma pesquisa, porque esse programa tinha isso, de pesquisas por telefone, você ligar, se você votava em um e outro, se você concordava com essa ideia de que essa maldade era falta de Deus ou não. E isso gerou ainda mais confusão e discussão. Porque é fácil a gente concordar com essa frase. É fácil a gente dizer, nós que cremos em Deus, dizer, a maldade é fruto da falta de Deus no coração. Mas alguém pode retrucar, e certamente isso acontecerá se fizermos dessa maneira, desavisados em algum círculo social, que muita gente que diz ter Deus no coração pratica maldade. Não é? E aí quando nós lemos um salmo como esse, nós tendemos a concordar com esse jornalista. Porque o salmo diz que há um oráculo, há um entendimento, um discernimento no seu coração sobre a maldade do ímpio. E essa maldade é porque ele, diferente do justo, que compreende quem Deus é, e que compreende o amor de Deus, o ímpio não tem isso. E por isso ele faz como o resto. Para ele é inútil temer a Deus. Então ele faz todo o resto. Ele se acha importante, ele tem palavras maldosas e traiçoeiras, ele não quer fazer o bem, ele planeja a maldade e ele nunca rejeita o mal.
Que é uma frase muito dura, né? Imagina você falar isso para alguém, seu problema é que você nunca rejeita o mal. Quer dizer, todas as oportunidades de ser maldoso, você toma ela. Não deixa passar uma. A leitura desse salmo nos levaria a um pensamento assim. E, na verdade, Davi, o autor desse salmo, ele está afirmando isso de certa forma. Ele está dizendo, olha, homens ímpios assim o são, porque para eles é inútil temer a Deus. Assim o são porque eles não reconhecem a Deus, porque eles não reconhecem a grandeza de Deus. Porque o temor do Senhor, meus queridos, o temor a Deus que é trazido nas Escrituras, ele é exatamente isso. É esse reconhecimento de quem Deus é em sua glória, em seu poder, em sua grandeza. E esse reconhecimento nos leva ou nos levaria a uma vida, segundo o livro de Provérbios, a uma vida de sabedoria, já que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? Segundo aqui o salmista, há uma vida de retidão e não a uma vida de pecado, como seria de um ímpio, e de maldade, de injustiça. O temor do Senhor leva a uma vida de retidão, sabedoria e de bem-aventurança, porque diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então Davi está falando exatamente isso, até esse ponto. E o grande problema, meus queridos, não está em nós afirmarmos isso. O grande problema é a gente achar que ter Deus nos lábios é ter Deus no coração. O problema é esse. O problema é a gente achar que ter Deus, o seu nome, o nome de seu filho escrito em nossas roupas, ter versículos em nossas redes sociais, ter a sua palavra carregada debaixo do braço, ter canções que o adorem na nossa playlist do Spotify e nos nossos aparelhos de som, para aqueles que ainda gostam de um bom e velho CD, é ter Jesus no coração, é ter Deus no coração. E a palavra de Deus já disse que não é assim. O profeta Isaías e Jesus Cristo mesmo no Novo Testamento falam a mesma coisa. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É muito possível ter Deus nos lábios e não ter no coração. É muito possível ser do povo de Deus e não ter Deus por rei do povo. Davi sabia disso muito bem, porque muitos dos ímpios aos quais ele se refere não são estrangeiros, não são filisteus, não são povos outros que cercam ali Israel. A maior parte dos conflitos de Davi, em termos da maldade pessoal cometida contra ele, e às vezes por ele também, estava no palácio, estava entre os circuncisos e não os incircuncisos. Ímpio aqui é uma palavra que não está se referindo à etnia de Israel ou mesmo à religião dos hebreus. Porque há muitos exemplos na história de Davi e nos salmos que ele escreveu em que ímpios estão entre o próprio povo de Deus. Qual é a diferença então? Como viver uma vida de justiça? Como viver uma vida de amor? Como viver uma vida de bondade? Algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: olha, na verdade isso é simples. Há muito pecado no povo de Deus porque a gente é muito frouxo. O discipulado é frouxo, o ensino é frouxo, a disciplina é frouxa. Há muito pecado dentro do povo de Deus porque a gente fala pouco do pecado. E eu vou ser bem sincero com vocês, meus queridos, eu já ouvi essa frase muitas vezes: se fala pouco de pecado. Olha, eu vejo muita gente falando de pecado, sabe? Muita gente mesmo. Eu não acho, pensando assim na palavra, não acho que é esse o problema. É um problema não falar de pecado? É, mas eu acho que não, esse não é um problema que a gente tem, porque a gente fala de pecado. Não a gente aqui, muita gente. Muita gente. A gente também. A gente também. O apóstolo Paulo gastou um bom tempo no Novo Testamento tentando ensinar que não basta você vir com o negativo. Não basta.
Não basta você vir para o injusto e falar isso é injustiça, não faça desse jeito. Porque a gente acaba fazendo. O versículo não escrito da Bíblia, regras existem para ser quebradas. É escrito de uma maneira muito mais dura na Bíblia. A lei só produziu morte. Entende? A lei só produziu morte. Como assim ela só produziu morte? Significa que a lei é má? Não, o próprio apóstolo Paulo falou aos Romanos. Não, a lei é boa, mal sou eu. A lei é boa. Mal sou eu que quando a lei bate em mim, ao invés dela produzir em mim justiça, ela desperta em mim o pecado. É isso que ele fala lá em Romanos. Porque o pecado estava adormecido em mim, mas vindo a lei despertou o pecado. Olha que doideira. Mas despertou o pecado para quê? Para que seja confessado diante de Jesus, para que creiamos no Salvador, reconheçamos nossa incapacidade de nos salvar, e então sejamos salvos. Pela implacável lei de Deus? Não, pelo seu infinito amor. E é por isso que Davi, quando ele termina de falar dos maus, ele diz no versículo 5, o teu amor, Senhor, chega até os céus. Entendeu? Como é que eu posso não ter Deus só nos lábios, mas ter no coração? Compreendendo quem Deus é na sua revelação de amor. Deus ama, mas mais do que isso, como fala o apóstolo João em 1 João, Deus é amor. Então Davi diz, o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. E é esse amor que me move à justiça. Ele continua louvando o nosso Deus, ele fala, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões são insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Meus queridos, Deus é um Deus santo. Deus odeia o pecado. Deus se afasta da injustiça. Mas isso não está em conflito com o seu caráter amoroso, pelo contrário. O amor de Deus se estende até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ele é um Deus fiel no seu amor, mas a justiça dele é majestosa como os montes. Como essas coisas combinam? Combinam porque a justiça de Deus é um presente do seu amor. Sabia disso? A justiça de Deus é um presente do seu amor. Deus é amoroso e por isso ele nos dá justiça. Seria horrível viver num mundo absolutamente injusto. Seria horrível viver num mundo onde nós não temos a quem recorrer. E ainda que esse mundo seja injusto em vários aspectos, a injustiça do mundo tem limites, porque o soberano Deus é amoroso e não deixa a injustiça tomar conta do universo. A justiça de Deus é um presente do seu amor, meus queridos. Por isso que não faz muito sentido essas coisas que às vezes a gente vê algumas pessoas falarem, não, é porque o pessoal fala só de Deus de justiça, e a gente precisa falar desse Deus que não tem essas coisas de justiça, de pecado e tal. É pouca gente que fala isso, mas existe, tá? Uma doutrina que ficou conhecida como hipergraça, ela não é muito presente, mas ela existe. Não, meus queridos, a justiça de Deus é um presente do seu amor. Querer a sua justiça, querer a sua lei, querer andar em retidão, é querer desfrutar do amor de Deus. Porque Ele nos dá bondosamente a sua justiça. Às vezes a gente tem, meus queridos, uma visão da lei de Deus que é uma visão puramente condenatória. E a gente não vê os outros aspectos. Para começar, a própria palavra lei, ela é limitada em explicar o que é que Deus revelou ao seu povo no Antigo Testamento. Porque Torá não é exatamente lei, ela é instrução.
Agora, instrução é regra, é lei, é também. Mas ela pode ser lei e regra num sentido muito mais positivo do que simplesmente no de condenar. Quem aqui aprendeu alguma receita com a sua mãe aí na vida, por exemplo? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha aí, né? A sua memória desse ensino é a memória de alguém que estava te condenando ou de alguém que estava te amando ao passar esse conhecimento? Agora, a receita tem regra, tem lei, é instrução, não é? Eu sempre gosto dessa imagem no nosso relacionamento com Deus, de uma mãe ensinando o filho a cozinhar. Eu acho muito legal isso. É isso, é instrução. Agora, imagina que você simplesmente fala, né? Vou trocar até a visão. Imagina, meus queridos, sem querer puxar para o sentimentalismo, mas você sabe o quão precioso é quando a mãe parte um caderno de receitas, não é? Ainda que você tenha elas todas na cabeça. Porque naquela lei, naquela regra, está a expressão de amor, não é? Não é verdade? É o Mia Couto, aquele escritor angolano. Angolano ou moçambicano? Moçambicano, obrigado, Vitória. Moçambicano. Que diz que cozinhar para alguém é uma forma de dizer eu te amo, né? Então ali tem uma coleção de amor. A palavra de Deus é assim também com a sua instrução. Ela é uma coleção do amor de Deus. E assim como um livro de receitas é um presente da sua mãe para você, o seu caderno, não um livro, um caderno de receitas, fica anotado à mão. Isso aí vai acabar, viu, gente? Hoje tudo é digital, a gente aprende tudo no TikTok, como é que faz receita, tá? Então você grave vídeos da sua mãe fazendo. Viu, Arthurzinho? Lá, ó, pega vídeo da sua mãe gravando lá, fazendo, né? Uma lasanha. Mas a lei do Senhor é essas receitas maravilhosas que Deus deixou para nós como instrução. E é claro que quando a gente produz, a gente ainda fala, mas não está igual da mamãe. Não é? Meu sogro e minha sogra, eles têm um negócio com o bife da avó da Nath. Não é, não? O bife da Batian. Aí a minha sogra faz um bife lá, delicioso o bife da minha sogra. E aí eles comem e toda vez eles falam, está uma delícia, mas não está igual da Batian. Assim também são as nossas obras de justiça. Está uma delícia, mas não está como Jesus. Não está, claro que não está como Jesus. Claro que não está. Mas ainda assim é produção de amor e não de condenação, entendeu? A lei do Senhor nos coloca nesse tipo de relacionamento. E é por isso que eu digo, não basta a regra. É necessário a relação. Não basta a regra. A relação é necessária. É necessária essa relação com Deus. E por isso que a diferença entre um homem mau e um homem bom nesse texto não é que o homem bom segue bem a lei, mas é que o homem bom reconhece o amor de Deus. E é por isso que muitas vezes o homem mau olha para a lei de Deus e fala, esse Deus é terrível, porque ele quer mandar em mim. E a gente olha para a lei de Deus e fala, esse Deus é amoroso, porque ele me deu instruções de como fazer a vida ser gostosa. Essa é a nossa relação com a lei de Deus, entendeu? Essa justiça como os montes é um presente do seu amor. E é por isso que o salmista diz que o homem que ama a Deus, ou o homem que é justo, ele tem a lei do Senhor como esse presente do amor, e que esse amor de Deus é precioso, porque nesse amor este homem encontra refúgio, ele encontra descanso. Não só isso, ele se banqueteia na fartura da sua casa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é um dos grandes ensinamentos que a nova onda reformada trouxe para essa geração e para a geração um pouquinho anterior. E é uma das coisas que eu mais valorizo nesses teólogos, ainda que eu não tenha 100% de concordâncias, mas eu acho maravilhoso a insistência que eles fazem. Especialmente o John Piper. Insistência que ele faz, que nós glorificamos a Deus quanto mais nós nos deleitamos nele. Nós glorificamos a Deus quanto mais nós nos deleitamos nele.
Nós precisamos nos deliciar em Deus. Nós precisamos reconhecer o amor de Deus. Precisamos voltar o nosso coração, a nossa mente para a história da salvação e olhar que Deus não nos abandonou, mas nos acolhe. Que Ele nos toma nos seus braços e nós podemos nos refugiar nele, nós podemos nos banquetear na sua presença. Nós podemos nos alegrar na sua presença. E isso faz com que o gosto do pecado fique insuportável à nossa boca, porque a justiça de Deus é deliciosa. Nós precisamos aprender a gostar dessas coisas. Talvez seja por isso que tanto Paulo quanto Pedro usam a figura do desenvolvimento do paladar para falar sobre aprendermos coisas mais difíceis com um alimento sólido, não é? Tem alguma coisa que você não gostava quando era criança e hoje você gosta? Né? Algumas coisas que hoje você pensa que você não conseguiria nem viver sem. E coisas que quando você era criança você achava maravilhoso e hoje você não aguenta mais. Né? Tinha um negócio lá em Tupã, eu cresci em Tupã, deve ter tido no Brasil inteiro, mas em Tupã tinha muito, que era o suco na garrafa de carrinho. Alguém tomou isso aí? Uma garrafa em formato de carrinho, suco. Era uma delícia, né? Não era delícia nada, era só um açúcar líquido colorido. Era só isso. Era um treco horrível. Aí, todo mundo lembrou, né? E hoje eu amo rúcula. Eu gosto de uma rúcula no hambúrguer, assim, mais do que alface. Eu prefiro a rúcula, eu gosto do sabor da rúcula, assim. Vou em restaurante para comer rúcula. Não, Nath, a gente vai no restaurante lá em Campinas para comer rúcula. Você tá louco? Não, tem carne junto, né? Mas a rúcula é o carro-chefe. Eu odiava quando era criança. Gente, a gente está ficando bebezinho, sem gostar do que Deus tem para nós, sem desenvolver o nosso paladar, porque a gente nem confia naquilo que Deus está nos dando para nos alimentar. Porque se a gente confiasse, a gente ia engolir as coisas mais difíceis da lei. E tomando, a gente ia descobrir sabores espirituais mais ricos. E como é que eu faço isso? Eu faço isso na confiança de que Deus ama. Eu vou à sua palavra na confiança de que Deus ama. Deus ama, então eu quero saber o que Ele tem para mim hoje. Eu quero me envolver com isso, eu quero me banquetear no seu amor. Eu quero crescer no conhecimento da sua palavra, porque nela eu me delicio. E assim eu estarei, de fato, evitando a injustiça. E de vez em quando eu cometerei pecados. E às vezes mais do que de vez em quando. Mas como eu conheço o amor leal de Deus, eu volto a Ele. Senhor, comi um pedacinho do pecado. Não está me fazendo bem. Me sacia com teu perdão. Me restaura com a tua graça. Me levanta com a tua misericórdia. E aí a gente caminha junto. O Senhor nos levanta, porque o seu amor é leal. Amém, meus irmãos? É assim que a gente vai viver na justiça de Deus. Ele termina falando que o amor, pedindo que o amor de Deus seja estendido aos que o conhecem, a justiça aos que são retos de coração. E aí ele pede que nesse mundo que continua injusto, mas que o Senhor põe limite, ele faz essa oração que a gente também faz. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. E é isso, meus irmãos, ainda que o mundo pareça ser um mundo de triunfo da injustiça, nós nos deleitamos na justiça de Deus, sabendo que um dia toda essa ilusão de poder da maldade será dissipada pela presença da densidade do reino de Deus. Como fumaça, isso tudo vai passar. E a glória do reino de Deus, estabelecida para sempre, será num grande banquete com todos os povos. Amém? Vamos orar, queridos, encerrando. Eu ia pedir para a gente cantar aquela música de novo, que fala do rio e tal, e aqui fala do rio também. Mas ela é tão alegre, tão festiva, que a gente
Terminou muito introspectivo, nós vamos ficar assim. Vou dar um tempo para você orar aí, querido. Fala com Deus. Fala do seu desejo de deleitar-se mais no Senhor. Reconheça o amor e a graça dele revelados em Jesus Cristo, o seu caráter maravilhoso, e peça que o Senhor desenvolva em você gosto pela justiça de Deus, gosto pelo amor de Deus e um horror ao pecado. Amém. Senhor nosso Deus, Deus de amor e misericórdia, nós precisamos do Senhor, amamos o Senhor, ansiamos pelo Senhor, confiamos no Senhor. Senhor, nos afaste da maldade e da injustiça, nos aproxime mais e mais do banquete do Senhor. Que saibamos, ó Pai, aproveitar e nos deleitar na justiça do Senhor como um presente do seu amor, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a andar em retidão, não porque tememos o juízo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, mas porque desejamos mais e mais da comunhão contigo. Fortaleça-nos, ó Pai, na tua palavra. Fortaleça o nosso espírito na batalha com a carne. Fortaleça a nossa fé, ó Deus, nos momentos de descrença. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Receba o nosso arrependimento com a sua misericórdia. Derrame sobre nós a tua graça, ó Deus, porque nós somos imperfeitos. Nós sabemos, ó Pai, que não há nada nesse mundo que nos saciará como o teu Espírito nos sacia. Mas ainda assim, ó Pai, tantas vezes recorremos ao que há de podre, estragado, contaminado, e não nos purificamos no Senhor e na tua palavra, ó Pai. Revela a nós todo dia o teu amor, ó Pai. Revela a nós todo dia a tua misericórdia, Senhor. Que não nos esqueçamos um momento de quem tu és. Que não nos esqueçamos em um momento, ó Pai, por um momento mísero que seja, a cruz onde o seu amor é revelado. Que não nos esqueçamos nunca, ó Pai, do sacrifício de Jesus Cristo, das suas doces palavras, da sua ressurreição poderosa e da certeza, ó Deus, da vinda do seu reino de amor. Não nos deixe esquecer, ó Pai, que ninguém tem direito de colocar sobre nós nenhum carimbo ou rótulo que não seja o de perdoados pela graça de Jesus Cristo. E que as nossas relações uns com os outros, ó Pai, sejam relações que refletem essa graça e essa misericórdia. Remonta o teu evangelho entre nós, ó Pai. Essa é a nossa oração, o nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.